Vamos orar, meus irmãos, pedindo a bênção de Deus naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Essa semana eu estive refletindo sobre alguns assuntos. Creio que tem um maná aqui do Pai para todos nós, amém? Toda vez que nós nos reunimos, a gente come um maná celestial. Parece que vai enjoar, mas pelo contrário, só nos alimenta e nos fortalece. Pode ver que quando faltamos num domingo na igreja, a semana já não é a mesma coisa, não é? É uma prática sagrada que, graças a Deus, o povo de Deus tem se mantido fiel em buscar a Deus no domingo. Poderíamos fazê-lo em qualquer outro dia. A igreja primitiva fazia no domingo. Os judeus faziam no sábado, mas o importante é fazê-lo, amém? Então vamos pedir para que a gente possa receber o maná do Pai? Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença e te pedimos, fala conosco agora, fala ao nosso coração, abençoa cada irmão, cada irmã, que, ó Deus, está participando aqui conosco, tanto aqueles que estão presentes aqui, quanto aqueles que, em virtude da sua saúde, não puderam estar conosco, como é o caso da nossa querida irmã Sadica, da nossa querida irmã Tânia, da sua netinha, e, ó Deus, outros irmãos que, em virtude, ó Deus, também da distância, dos lugares que têm morado, ó Deus, acabam estando conosco, conectados no mesmo Espírito, unidos na mesma comunhão, e, ó Deus, unidos pela Tua presença bondosa, pela presença do Teu Santo Espírito, que é o vínculo que nos une. Abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs, essa igreja local, cada filho Teu lavado e remido no sangue do Cordeiro, que o Senhor nos deu para viver um projeto de igreja local. Abençoa, Pai. Abençoa cada lar aqui presente, cada família, cada criança, cada adulto, cada vida. É assim, Pai, que eu te peço, aonde quer que, ó Deus, chegue esse culto, que a Tua bênção, graça, o Teu alimento eterno, venha de ser dado a cada um deles. Derrama do Teu Santo Espírito sobre todos nós. Usa a minha vida, usa essa igreja para a honra, glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Teve um período na história da igreja e na história mundial que os estudiosos costumam dizer que houve um alinhamento extraordinário. Foram no nosso planeta, né? E não só no planeta, mas principalmente com relação ao povo de Deus. Nos dias de Daniel, naqueles dias, lá em, vamos dizer assim, Daniel nasce em Jerusalém, mas ele cresce na Babilônia. E ele foi uma voz de sabedoria e de resposta de Deus para o povo de Deus e para o mundo, principalmente para o grande império babilônico. Naqueles mesmos dias, na Grécia, existia 3 grandes pensadores: Platão, depois Sócrates e depois Aristóteles. Olha que interessante, muito próximo. E na China, também por volta daqueles dias, nascia Confúcio. Então os estudiosos dizem que nesse período, naquelas gerações, que foram muito próximas, essas 3 pessoas marcaram a história do mundo. O confucionismo na China, a filosofia
grega, principalmente com esses 3 vultos. E na teologia, nosso irmão Daniel, que foi uma resposta de Deus. E quando os estudiosos dizem é que houve um alinhamento, né, com relação a essa... É muito difícil na história mundial acontecer isso num período. Nasce-se um sábio aqui, depois de 500 anos nasce outro acolá, e geralmente não acontece assim. Mas Deus quis que assim o fosse. E podem ver que essas pessoas foram, eu diria, instrumentos nas suas gerações, no seu povo e na sua história. Mesmo que sejam de formas distintas, mas foram muito relevantes. Estou contando isso para vocês porque, eu não sei se você sabe, mas Alexandre o Grande imperador grego, ele foi discípulo de Aristóteles. Olha, parece também, né, uma outra coisa que não foi real, né, quando a gente pensa assim. Um dos maiores sábios daqueles dias treina um dos maiores líderes mundiais de todos os tempos. Então, assim, existem coisas que acontecem na vida que nós não conseguimos entender, aceitamos apenas. E por que eu estou falando sobre esse alinhamento, né? Como eu mencionei, olha o quanto Daniel foi importante para o povo judeu. Olha o quanto os sábios gregos foram importantes para a nossa civilização. E o quanto Confúcio foi importante para os chineses e países orientais, principalmente os chineses. E mencionando um pouco sobre Alexandre, ele foi treinado por Aristóteles e muitos estudiosos fazem a seguinte pergunta: o que de fato Aristóteles ensinou para Alexandre? O que ele ensinou? Qual foi as pérolas do ensino que esse grande sábio deu a Alexandre? É muito difícil de saber essas coisas, mas eu deduzo que uma das coisas que Alexandre percebeu ali, não só com Aristóteles, mas também com seu pai, com a sua cultura grega, é que conquistar aqueles que são os principais, ou seja, os mais fortes, te faz conquistar muitas outras coisas. Essa foi uma máxima que eu acredito que deve ter sido impressa no coração de Alexandre. Porque eu não sei se você conhece um pouco a história, Alexandre vem de um grande líder que é Filipe, o pai dele. Então ele já tinha esse legado do pai. Agora ele tem um tutor magnífico, que é Aristóteles. E dizem os historiadores que antes de Alexandre conquistar não só ali o seu próprio reino, mas começar a fazer as grandes investidas contra o Império Medo-Persa, ele conquistou os generais. Ele gastava tempo ali falando aos generais, lançando aquela centelha de um novo mundo, que era possível com que a cultura grega fosse a cultura dominante sobre o mundo. E antes dele ir à guerra, ele conquistou seus generais. Então eu deduzo, pensamentos meus, tá, meus irmãos, que esse pensamento foi um dos, quem sabe, Aristóteles imprimiu nele, ou seu pai. Conquiste aqueles que são os principais, porque dessa forma, com esses principais, você vai conquistar o que você desejar. E assim foi. Ele conquistou os generais, lançou o desafio aos generais. Seus generais foram para a batalha. E o improvável aconteceu, porque eles
humanamente não tinham como vencer o Império Medo-Persa, mas aconteceu. E eles vencem. E se tornam o império do mundo. E o mundo foi reescrito. Nós hoje somos uma civilização que desfruta de muitos princípios gregos. Porque eu não sei se você sabe, depois o Império Romano vem e conquista o Império Grego, séculos depois, mas ele somente lança as bases do poder romano sobre tudo que de excelente grego já tinha. Dá uma melhorada aqui no direito, dá uma melhorada ali na república, mas as bases são essas, ou seja, a nossa civilização, ela é grego-romana. E o mundo foi mudado por causa disso. Estou comentando isso porque hoje a gente vai falar sobre uma pessoa na Bíblia e eu quero usar um pouco essas figuras seculares, porque eu sei que, irmãos, guardem isso, as métricas humanas nem sempre se aplicam com as métricas divinas, tá bom? Deixa isso bem claro. Porque nas métricas humanas você conquista os melhores, pode ver. O que é uma empresa? O que é uma grande startup? O que é uma grande empresa de tecnologia? Tem toda uma engenharia ali, tem toda uma tecnologia, mas existem mentes que pensam ali. Se você tirar aqueles cérebros dali, acabou a empresa. Podem ver. Essa métrica, ela serve para o mundo, nem sempre serve para o reino de Deus. Mas eu diria que existem métricas divinas que Deus deixa na Bíblia. Deus deixou na Bíblia. Que a gente pode aprender. Que a gente pode também viver. E hoje eu quero falar sobre uma pessoa que geralmente nós quase não mencionamos sobre essa pessoa, que é Apolo. Apolo. Convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículo de número 22. Quero falar hoje com vocês sobre Apolo, porque Apolo, meus irmãos, foi uma pessoa diferente. Apolo foi uma pessoa muito diferente nos seus dias. Só para vocês terem uma ideia, Apolo, ele foi um dos concorrentes de Paulo e de Pedro. Pouca coisa? Lembram que na igreja de Corinto tinham 4 panelas. O grupo de Paulo, o grupo de Pedro, e o grupo de Apolo e o grupo de Jesus. Então, Apolo foi concorrente de Pedro e de Paulo. É pouca coisa? E hoje a gente vai ficar aqui impressionado com algumas métricas divinas. Algumas métricas divinas. E eu quero ler com vocês Atos, capítulo de número 22 em diante, até o 19:7. Ou melhor, desculpa. Atos, capítulo 18, do versículo de número 22 em diante. Atos, capítulo de número 18, versículo de número 22 em diante. Vamos ler a partir do 18, que conta também um pouco desse casal que vai influenciar Apolo. Diz assim a palavra de Deus. Atos 18. Todos acharam? Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso
onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Preste bastante atenção sobre essa informação. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila, tá bom? Continuemos. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficasse mais tempo. Não cedeu, mas, ao partir, prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Então, só um apontamento. Paulo passa por Éfeso, deixa Priscila e Áquila lá, debate na sinagoga, vai embora. O povo gostou do debate, mas foi rápido. E Paulo disse: se Deus permitir, eu volto. E agora ele vai e chega então a Antioquia. Agora do 23 em diante. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Ponto. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Guarde essa informação. Ele era um judeu que cresce em Alexandria, no Egito. Ele não cresce em Jerusalém, ele cresce no Egito. Ele é de Alexandria. Mas ele chega em Éfeso. Conhecia muito as Escrituras, logo, o Velho Testamento, e a única coisa que ele conhecia do Novo Testamento era a mensagem de João Batista. Guarde essa informação. Mas ele convencia muitos que Jesus era o Cristo. Posso ouvir glória a Deus, meus irmãos? Espera aí, pastor, espera aí. A gente vai chegar lá, vai ser uma delícia hoje, nosso passeio, nosso estudo e essa mensagem. Ele conhecia o que de Jesus? Ele conhecia o Velho Testamento. E o que ele sabia de Jesus? Só o que João Batista tinha pregado. Faça agora aí um checklist rápido. Lembre-se dos 4 evangelhos, o que João Batista falou. Temos poucas palavras de João Batista. Temos ou não? João Batista, temos sermões e mais sermões de João Batista? Não. João Batista, nos 4 evangelhos, é apenas pincelado a vida e a obra dele e as palavras dele, não é assim? Havia uma multidão que seguia João Batista, mas qual era a síntese da mensagem de João Batista? Era bem objetiva. E o que ele sabia de Jesus? Não sabia nada, ele só sabia que o Cordeiro viria. E que o Cordeiro era Cristo. E defendia isso nas sinagogas. Porque do Velho Testamento ele conhecia muito. Agora vamos ler aqui o 19, até o versículo 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso.
Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Vamos lá. Então eram dois grupos, ou pelo menos duas, vamos colocar aqui, um grupo e uma pessoa que só conhecia de João. Mas agora aqui, olha só que curioso. Paulo vai a eles e fala: que batismo vocês foram batizados? No de João. E o Espírito Santo? A gente nem sabe o que é isso. Nunca ouvimos falar. Mas então vocês foram batizados em que batismo? Do de João. Ou seja, mais uma vez, perceba como Lucas, ao escrever aqui, ele dá uma ênfase a Apolo e a esse grupo. Qual era o conhecimento de Apolo? Velho Testamento. E o que mais? O pouco que João tinha pregado. E desses 12 homens de Éfeso? A mesma coisa. E o que eles sabiam? Pode ver que Paulo resume em algumas linhas, né? João falou sobre arrependimento, crer naquele que viria, e é isso. Ou seja, era isso que eles sabiam. Então hoje, meus irmãos, eu quero caminhar aqui com vocês, porque o Apolo, ele despontou com os apóstolos. Ele despontou, não porque ele fazia panelas, não. A igreja de Corinto era uma igreja de panela. Lá havia as tribos, mas não era culpa nem de Paulo, nem de Pedro, muito menos de Jesus ou de Apolo. Então, ele disputou com os apóstolos, não porque quis, penso eu, mas porque as pessoas assim o viam como um grande vulto. Ele era um grande orador. Eu poderia parafrasear que Apolo, no Novo Testamento, foi um tipo de Spurgeon do Novo Testamento. Porque o próprio Paulo agora vai valorizar ele, vai incentivar, vai recomendar, e a igreja vai respeitar, tanto em Éfeso quanto em Corinto. Ou seja, devia ser algo admirável ouvir um judeu alexandrino pregando o Velho Testamento brilhantemente, sem ter conhecido o noivo, sem ter sabido das histórias, e ele pregando como se tivesse vivido em Jerusalém durante 3 anos, como se ele tivesse caminhado com os apóstolos, como se ele tivesse visto Jesus ser pendurado no madeiro, depois ressuscitado e elevado aos céus. Ele pregava dessa forma. Olha que coisa fantástica. Então, Apolo foi um príncipe dos pregadores dos dias apostólicos, um orador sem igual. E por isso que eu disse que era um tipo de Spurgeon da igreja do Novo Testamento. Só para vocês terem uma ideia, né, irmãos? Os gregos gostavam muito dessa questão das oratórias, e os romanos também. E a gente aprende que quando nós dominamos a palavra, nós dominamos a nossa vida e a vida daqueles pelos quais a gente leva a palavra. Por isso, hoje, nós somos um povo da palavra. Guarde isso. Você é um povo da palavra. Que palavra, pastor? A palavra humana de sabedoria? Não, das palavras de Deus. Nós somos o povo que aprende com a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus e defendemos a palavra de Deus. E eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês antes de eu ir para os meus 3 pontos. Como pode
Porque a gente viu aqui no texto que Apolo não conhecia muito sobre Jesus. Ele conhecia apenas as palavras de João Batista, que era uma mensagem bem rústica: arrependam-se, convertam-se. Como pode uma pessoa que conhece tão pouco ter uma entrega tão grande? Porque o texto aqui traz isso. Ele é um judeu, vamos lá, versículo 24 do capítulo 18. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Leia-se Velho Testamento, não o Novo. O Novo Testamento ainda não tinha sido feito. Estava acontecendo ali. Até porque ele só sabia de João Batista. Se já tinha algum texto bíblico, ele não tinha conhecimento. Ele só sabia de João. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora conhecesse apenas o batismo de João. Do Novo Testamento ele só sabia do beabá. Pergunto novamente: como pode uma pessoa conhecer tão pouco do principal, tão pouco do Salvador, tão pouco do Redentor e ter uma entrega tão grande? Não é admirável? Lembra que eu falei das métricas divinas? Vai guardando isso aqui, vai guardando. Apolo foi essa pessoa. Ele conhecia muito pouco do Cristo na história do Cristo, mas ele tinha uma entrega muito grande. Como pode uma pessoa conhecer tão pouco e ter uma entrega tão grande? Pois bem, ele fazia isso, ele ia na sinagoga e lá discutia, debatia com fervor, com carisma, ao ponto de chamar a atenção de 2 discípulos de Paulo. Meus irmãos, a gente está falando aqui de 2 discípulos de Paulo, Priscila e Áquila. Priscila e Áquila viram ele e falaram: pera lá, tudo isso e não sabe nada do novo, tudo isso está extravasando e é só o beabá. Como pode? Segunda pergunta: não precisamos conhecer tudo ou muita coisa para termos então uma entrega total? Não é assim que a gente pensa? Não, se eu vou dar um passo em qualquer coisa, eu tenho que conhecer tudo. Não é assim? Se não conhecer tudo, eu não me entrego. Mas a resposta que eu dou aqui é que nem sempre a gente precisa conhecer tudo. Tem horas que a gente não vai conhecer tudo. Aliás, muitas vezes a gente não vai conhecer tudo. Olha o Fabiano, ele não precisa conhecer tudo sobre anatomia, coração, ele só precisa passar, só precisa confiar no médico e aceitar que precisa daquilo. É um momento de vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo é um exercício de fé naqueles que se tornaram competentes. E assim a gente vai para uma mesa de cirurgia, não é assim, meus irmãos? Uma cama de cirurgia. Então, presta bastante atenção nessas 2 perguntas mais uma vez. Como pode uma pessoa conhecer tão pouco e ter uma entrega tão grande? Apolo é essa pessoa e esses 12 de Éfeso também. Porque eles eram discípulos de Jesus, mas seguindo apenas o que João tinha dito lá em Éfeso. Meus irmãos, a gente está falando de Éfeso, era complicado ser discípulo de João Batista e principalmente de Jesus em Éfeso. Tinha o templo de Artemis, Diana, a grande rainha dos Efésios. Há séculos o templo estava lá. Era um polo turístico e religioso imenso para Artemis ou Diana.
E outros templos também tinham, mas esse era o principal. Mas eles não, eles eram discípulos de João Batista, crendo no Messias. Mas o que eles sabiam? Não sabia nada, não sabia nem que existia o Espírito Santo. Como pode ter uma entrega tão grande conhecendo tão pouco? E nós não precisamos conhecer muito para ter uma entrega total? A resposta é nem sempre. Aqui a gente está vendo 2 episódios, um sequencialmente o outro. O Espírito Santo deixou assim de propósito, que é para sacudir a nossa vida. E aqui, como eu mencionei para vocês, qual era a principal mensagem de João Batista? A principal mensagem de João Batista, que Apolo creu, que os Efésios creram, esses 12, era o seguinte: aguardamos o Messias. Ele é o nosso grande alvo. Ele é o nosso grande alvo. E dentro daquilo que, de fato, eles precisavam crer eu preciso me arrepender, eu preciso crer no Messias, e eu preciso me entregar a Ele. Só isso. E assim eles viveram, com tão pouco, tão pouco. E por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Porque hoje eu quero trabalhar aqui com vocês sobre 2 palavrinhas, que são as 2 métricas de Deus na Bíblia para nós, o tempo todo, em qualquer contexto, em qualquer geração. Lembram que falamos das métricas humanas? Aristóteles, Alexandre. Os impérios funcionam com as suas métricas, o mundo funciona com as suas métricas, mas o reino de Deus tem outras métricas. Aqui nesse texto eu pude enxergar pelo menos 2 métricas. A primeira métrica é o do compromisso. Do compromisso. Apolo não tinha uma fé pelo envolvimento, mas ele tinha uma fé por um compromisso total e real. Total. Compromisso pleno. Essa é a primeira métrica. Ele acreditava naquilo que João tinha dito. Porque o que João tinha dito era coerente com o que ele tinha aprendido do velho, e isso bastava. Ele não precisava fazer uma faculdade. Ele era um homem estudado, mas ele cria com o coração. E ele deu esse passo de fé. E aqui eu queria falar um pouco para vocês sobre isso, porque, irmãos, Jesus tem sido o grande tema da nossa vida. Jesus tem sido o grande tema do nosso coração, de verdade. Durante muito tempo da minha vida, eu achava que Jesus era o grande tema da minha vida. Mas eu tinha Jesus e tinha mais alguns penduricalhos, como nordestino. Eu tinha Jesus e tinha Padre Cícero e tinha Maria, porque afinal de contas eu aprendi assim. Mas eu me lembro de um dia que eu entrei pela primeira vez numa igreja evangélica. E ali, enquanto o pastor falava, eu não sei se foram palavras do pastor, eu creio que não, isso está imprimido no meu espírito, na minha memória. Eu vi algo como uma breve visão, enquanto ali estava orando de cabeça baixa. Porque quando eu entrei na igreja pela primeira vez, meus irmãos, o pastor falava, o pastor lia a Bíblia, e eu dizia no meu coração: eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. E ali, enquanto eu fazia essa pergunta para mim, da onde é que eu já ouvi essa voz? Aí eu lembrei, é a voz que fala comigo todas as vezes que eu pego a Bíblia Sagrada. É a voz que fala comigo nos momentos mais íntimos, aquilo que ninguém sabe. Então, quando o pastor ia pregando, eu ia sendo impactado. E naquela noite, ele falou: quem quer entregar a sua vida a Jesus? E durante todo aquele estudo bíblico e depois o culto, foi como se fosse uma enxurrada, Jesus falando comigo. E eu sabia que o pastor estava sendo só um canal, só um instrumento. Pastor Orfeu Furquim de Campos, um vaso, um homem que, agradeço a Deus,
sempre que me lembro. Foi um pai para mim, como eu agradeço. Eu falava, ele está falando comigo, mas não é ele, é alguém usando ele, e é aquela mesma voz que fala comigo nas noites, em que eu oro, que eu me rasgo. Eu achava que Jesus era o grande tema da minha vida, porque afinal de contas, como católico, eu sabia que Jesus tinha morrido na cruz, mas eu não tinha ainda me rendido. E quando eu, naquela noite, estava ali de cabeça baixa e o pastor fazendo os desafios, eu me lembro que eu vi como se fosse um céu todo cinza, e um rapaz, um jovem subindo, como se estivesse flutuando. E eu olhava naquela visão, e de repente, naquele céu fechado, houve um ponto de luz, que de repente saiu um raio de sol, e começou a abrir, e um buraco se abriu, redondo, e uma mão, como se fosse a mão de Jesus, fosse em direção àquele jovem, e aquele jovem esticou a mão, e nessa cena, eu prestava atenção, e na realidade era eu ali, e isso está imprimido na minha alma. E eu lembro que naquela noite, irmãos, depois de tanta experiência ouvindo, eu conheço essa voz, não é o pastor falando comigo. Tendo essa experiência, eu falei, a partir de hoje, eu quero seguir apenas a Jesus. Apenas a Jesus. Eu não imaginava o que eu estaria fazendo. Eu achava que eu estaria ali, de novo, seguindo Jesus como um dia. Só que mal eu sabia que eu estava dando para Jesus a primazia absoluta da minha vida. Eu estava tirando todos os penduricalhos, todos e qualquer outro. Estava deixando ele como único e exclusivo. Por que eu estou falando isso com vocês, meus irmãos? Lembra que eu falei que Apolo e esses 12 de Éfeso, o que eles criam? Eles criam que o Messias viria. Aquele pelo qual João não era digno de sequer segurar as sandálias. E ele se compromete, Apolo, a essa mensagem de João. E os 12 de Éfeso, a mesma coisa. Pastor, mas eles não aprenderam sobre o Apocalipse, eles não aprenderam sobre o livro de Romanos, as cartas paulinas, eles não aprenderam sobre nada. De fato, eles não aprenderam nada. Mas eles tiveram uma entrega no pouco que sabiam. Guarde isso, meus irmãos. Uma das métricas de Deus não é o quanto sabemos, mas é o que fazemos com aquilo que sabemos. E eu queria usar aqui uma ilustração, que é o café da manhã americano, que é o bacon e os ovos, que é uma delícia. Dizem, e os americanos têm esse ditado muito oportuno, que quando eles querem ensinar um jovem a diferença entre o envolvimento e o comprometimento, eles falam do café da manhã americano. Porque eles dizem o seguinte, que a galinha, ela está envolvida no processo de dar ovos. Ela continua viva. Mas o porco, quando vai dar o bacon, está comprometido, ele tem que morrer. Presta bastante atenção, meus irmãos. Apolo não era alguém envolvido com o povo de Deus. Esses 12 de Éfeso não eram pessoas envolvidas com a mensagem de João. Eles se tornaram comprometidos. Uma vida espiritual com envolvimento gera apenas entretenimento passageiro. Vou repetir. Uma vida espiritual com envolvimento, na semelhança da galinha, gera em nós apenas entretenimento passageiro e entretenimento momentâneo. Se eu tenho Cristo com vários penduricalhos, quem sabe ele é uma boa muleta para mim. Se eu não me comprometo com ele, ou com o pouco que eu aprendi,
eu estarei vivendo uma vida espiritual baseada em entretenimentos passageiros e momentâneos. Já uma vida espiritual com comprometimento gera transformação, gera impacto, tanto em si como também naqueles que estão ao nosso lado. Foi o que a gente vê na vida aqui de Apolo e desses 12. E por que eu falei tudo isso, meus irmãos? Porque, em primeiro lugar, Apolo já era brilhante, tendo apenas o conhecimento de João Batista, ou seja, ele aguardava ansiosamente o Messias. Cultivava no seu coração o arrependimento e era totalmente comprometido com Deus. Aleluias. O que fez Apolo ser alguém diferente? Não foi o que ele sabia do novo, foi o que ele já sabia e como ele se comprometia com aquilo que ele aprendeu. Por que eu estou falando isso, irmãos? Lembram-se do que eu perguntei na minha pergunta inicial? Como pode uma pessoa ter tão pouco conhecimento e ter uma tão grande entrega? Como pode? Pode. Isso é possível. Porque, percebam, irmãos, para a gente ir para o céu, a gente não precisa de muita coisa. A gente precisa saber quem é o Salvador. Não é assim? A gente precisa saber quem morreu no nosso lugar. Não é tão complicado, admitamos. Tem um monte de pessoa acreditando num monte de bobeira aí. E estão acreditando num monte de bobeira, botando o coração. Imaginem no dia que essas pessoas souberem que Jesus morreu na cruz para perdoá-las, para salvá-las, para transformá-las. Elas se renderão a Cristo. Não é o muito que se sabe, mas o quanto se entrega ao que se sabe. O quanto crê e o quanto ama aquilo que se sabe. Eu quero que você olhe para Apolo e para esses 12 habitantes de Éfeso, que eram duas regiões distintas, mas que o Espírito Santo está deixando aqui em Atos 18 e 19 como uma mensagem. Olha, você não precisa saber tanto no primeiro momento. Não estou dizendo que é ruim, mas o que nós precisamos é ter uma entrega total e plena. Isso sim é o melhor. Não é o quanto se sabe, mas o quanto se entrega. Segundo lugar, depois de conhecermos esse homem e essa história, Apolo, ele torna-se uma pessoa ilustre, como eu mencionei na minha introdução. Ele se torna um marco na igreja do Novo Testamento, uma referência, como Paulo. Meus irmãos, ser alguém como Pedro era muito difícil, ser alguém como João Batista era muito difícil, e nós temos apenas 11 versículos aproximadamente que falam de Apolo, não mais que isso, mas ele foi uma pessoa ilustre na igreja primitiva. Ele foi um servo fiel, e ele foi contado e comparado com os outros apóstolos. Como eu mencionei, ele era um dos representantes da igreja do Coríntios. Aqui, eu quero mostrar para vocês que Apolo conheceu pouco, mas a entrega dele o levou a ter um prestígio acima da média. Agora veio Priscila e Áquila para ele e simplesmente mostraram o quê? Olha, vem cá, você já está de parabéns, mas você não conhece a história todinha. Não é que você está errado, você está certo. Você já é uma bazuca, você já é um tanque, só que você não sabe que você é um tanque. Sabe, irmãos, eu vejo isso. Ele se tornou um marco na igreja e até mesmo entre os coríntios, ele foi uma pessoa ilustre, que disputou ali
a primazia com esses outros grandes vultos. Só recapitulando, irmãos, na Bíblia a gente vai ter pessoas que foram importantes. Por exemplo, Jairo era um principal da sinagoga, era uma pessoa importante, mas ele não se torna um vulto. Nicodemos era uma pessoa importante do Sinédrio, mas não se torna um vulto. Nós temos também Sóstenes, que era um outro líder de uma sinagoga, não se torna um vulto. Nós temos também Jairo, nós temos Crispo, nós temos agora Priscila, nós temos Áquila, nós temos Lucas, nós temos João Marcos, nós temos Barnabé. São pessoas importantíssimas no Novo Testamento, mas não se tornam vulto. Podem ver que na igreja de Corinto, dizia, Paulo lançou a semente, Apolo regou. Apolo regou, meus irmãos. Percebam, ele foi extraordinário. Ele chamava atenção. A entrega dele tinha sido brilhante. Então, o que eu quero destacar aqui, meus irmãos? Nós não precisamos conhecer muito para seguirmos a Deus. Nós precisamos ter uma entrega total à obra de Jesus. Porque muitas vezes o conhecimento ele é bom, mas ele pode se tornar um engodo quando a gente fica só no conhecimento e une o conhecimento ao envolvimento. Apolo, ele se permitiu crescer. Quando vem agora Priscila e Áquila para ele, Priscila e Áquila, como diz no versículo de número 26. Percebam comigo o finalzinho do 25. Embora conhecesse apenas o batismo de João, e o começo do 25, Atos 18, 25, for instruído no caminho do Senhor. Ele foi instruído no caminho de Deus. Ele foi, mas só de João. Agora vem Priscila e Áquila. 26, logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Aleluia. Guarda essa outra métrica. Eu tinha falado que uma das métricas sagradas é, de fato, o comprometimento. E a segunda métrica é a exatidão. Por isso que o título da minha mensagem é comprometimento mais exatidão. Guarda isso, porque agora esse homem que já tinha se tornado um vaso, porque, irmãos, eu não estou aqui, irmãos, temos uma escola de teologia, dou aula de teologia, amamos estudo, somos batistas, mas o que eu queria fazer aqui, você pensar um pouco, é sobre isso. O conhecimento, ele é importantíssimo. Eu compararia o conhecimento a vaso, a um tamanho de um vaso. Você conhece pouco, você é um vaso pequenininho. Você conhece muito, você é um vaso maior. Ou se não, a fonte. Você conhece muito pouco, você é uma mina d'água que pinga água. Pinga. Pastor, dá para encher um balde? Dá. Demora 2 dias, mas tem um balde ali. Vai saciar uma família, uma pessoa, mas 10 famílias você não vai conseguir resolver o problema. O que mais eu compararia ao conhecimento? Eu compararia o conhecimento a um tesouro. A um tesouro. Conheceu pouco, você tem pouco tesouro. Você não tem muitos recursos, mas você conhece muito, você tem muitas virtudes, muitas riquezas, muitas prosperidades para abençoar muito mais gente. Assim como o vaso maior transporta mais azeite, a fonte de água viva jorra mais água, os tesouros sagrados podem ser mais compartilhados. Então não estou indo contra que o conhecimento seria contraproducente. Mas agora eu quero ir para o meu terceiro e último ponto. Uma grande entrega a Deus resultará em sermos grandes instrumentos para Deus na nossa geração. Igual a Apolo, igual a esses 12 de Éfeso. Meus irmãos, guarde isso. Apolo, ele tinha sido instruído no caminho, já estava de parabéns. Mas não foi isso que o fez
apenas ser um vaso, foi a entrega dele. Podem ver que Judas Iscariotes caminhou com o Mestre. E Judas é lembrado por nós como quem? O traidor de Jesus. Judas, comparando com Apolo, sabia de cor e salteado muitas coisas, muitas doutrinas, muitos ensinos, sabia qual era o cheiro de Jesus. E aí, esse conhecimento, esse contato, tudo isso resultou em quê? Em condenação para ele próprio. Por quê? Porque Judas não teve entrega total. Já Apolo conhecia só as sandalinhas de Jesus pregada por João Batista, mas ele não precisava de outra coisa. E os 12 de Éfeso, a mesma coisa. Sabiam nem o que era o Espírito Santo, mas percebam como eles eram crédulos. Vem Paulo e fala para eles do Espírito Santo, impõe as mãos sobre eles, eles recebem o Espírito Santo, começam a profetizar. Olha que coisa magnífica, que vidas entregues. Eles não tinham dúvida do sobrenatural, eles não tinham dúvida do que era um ministro de Deus. E por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque quando nós temos uma grande entrega, olha, meus irmãos, Deus vai fazer já maravilhas com a nossa vida. Maravilhas. Não duvide do que Deus possa fazer na tua vida quando você se tornar cada dia mais comprometido. E guarde, irmãos, o comprometimento de Apolo e desses 12 era com Deus, sim, mas percebam onde eles estavam, na sinagoga, debatendo, em comunhão. Ou seja, essa ideia de que eu sou comprometido com Deus, entre eu e Deus e basta, é uma prova de que você não é comprometido com Deus, porque o comprometimento com Deus tem a ver com pessoas, tem a ver com a igreja. Amém, meus irmãos? Tem a ver com a obra, porque a obra não é para nós, a gente faz a obra para a glória de Deus. E uma entrega dessa forma, regada de comprometimento, nos transforma em sermos instrumentos para a nossa geração, como foi Apolo e como foi esses 12. Essa combinação de entrega total, de compromisso sincero, mais exatidão, ou seja, de precisão, nos leva a nos tornarmos um ministro especial, um obreiro especial e uma igreja maravilhosa. Só agora apontando um pouco, porque eu falei bastante de Apolo, mas deixa eu fazer algumas citações aqui de Éfeso. Essa igreja se tornou o quartel-general de Paulo no Novo Testamento. Essa igreja era a igreja do primeiro amor. Tiveram, algumas décadas depois, uma queda no primeiro amor, veio o apóstolo João, recebe ali as instruções, escreve uma nova carta, eles restauram o primeiro amor, e essa igreja passa várias gerações até o Império Romano, e por séculos eles continuam sendo uma igreja poderosa na Ásia e no mundo antigo. Podem ver que essa igreja, quando Paulo retorna para lá e começa a pregar, as pessoas queimam os seus livros de magia e o valor é muito alto. Fazem uma fogueira. Os artífices da cidade ficam desesperados, porque a venda dos ídolos cai, e então eles fazem um tumulto. Então Paulo sai de lá, mas fica um quartel-general poderosíssimo. E se pudéssemos dizer, até o 4º século, era uma igreja poderosa na Ásia e na região. Assim como houve uma igreja poderosa em Jerusalém, depois nasceu uma segunda poderosa em Antioquia da Síria, agora nasce uma terceira, que é a igreja de Éfeso. E o que fez essa igreja ser o que elas se tornaram? Uma entrega total, compromisso pleno. Lembra que eu falei da exatidão, que Priscila e Áquila agora vêm para Apolo e dá essa refinada? No grego, essa palavra, ela significa mais exatamente,
mais perfeitamente. A palavra excelência, a palavra exatidão, que ela nos leva à excelência. Então agora vem Priscila e Áquila e leva ele ao caminho de Deus com mais exatidão, ou seja, mais exatamente, mais perfeitamente, com mais precisão. Então vamos lá, aquilo que já estava bom, agora se torna extraordinário. Tanto para Apolo, quanto para os 12. E eu queria concluir agora fazendo um desafio, meus irmãos. Porque nós batistas, nós gostamos da exatidão. Nós presbiterianos amamos a exatidão. Nós históricos e de igrejas históricas amamos o estudo. É assim ou não é? Raramente a gente vai ouvir uma heresia no púlpito e a gente vai aceitar, não é assim? O pastor deu uma escorregada, os obreiros já ficam agitados e depois já chama uma comissão e aí já, pastor, o senhor falou uma besteira, não é assim? Ou seja, na exatidão a gente está de parabéns. Estamos ou não estamos? Eu sei que os novos batistas já não estão sendo assim, é verdade. Não estão lendo, não estão estudando, não estão sendo criteriosos, estão acreditando em todo vento de doutrina. Mas, via de regra, um bom batista é assim. É ou não é? É um bereano. Um presbiteriano é assim, um metodista é assim. Até um assembleano raiz é assim. Ele vai na Bíblia. Mas aonde nós erramos, meus irmãos? Aonde é o nosso calcanhar de Aquiles? Nós gostamos do compromisso ou amamos o compromisso? Ou nós amamos o envolvimento? Aqui é o ponto. Eu creio que esse é um ponto que Deus quer tratar conosco. Nós amamos estar envolvidos na obra de Deus, desde que não esteja frio demais. Porque se estiver chovendo, eu sou de papelão, pastor. Para o trabalho eu sou valente. Acordo cedo, levo as crianças, mas para a igreja eu sou um gatinho. Porque quem é o Senhor para vir me cobrar alguma coisa, pastor? Sejamos honestos, meus irmãos. E nos embates do dia a dia? E nos embates da família? E quando a mulher e o marido estão ali num pleito, a gente é envolvido com o evangelho porque é assim e aguenta, amor? Ou é o que a Bíblia diz? Percebam, Apolo dá uma lição para nós maravilhosa, meus irmãos. Apolo não sabia muito num primeiro momento sobre Jesus. Ele conhecia o Velho Testamento. Mas vamos lá, Anás e Caifás também conheciam o Velho Testamento. Tantos outros líderes conheciam o Velho Testamento. Mas o que Apolo tinha como diferencial? No pouco que ele sabia, ele tinha uma entrega total. E os 12 que nascem essa igreja em Éfeso? João Batista era o profeta predileto deles. Estavam lá em Éfeso, irmãos, não tem nada a ver com os judeus, irmãos, estão lá na Ásia Menor, numa região assim totalmente diferente, povo totalmente diferente. Nesses dias era uma província romana, os romanos dominavam, as festas, os teatros, as arenas, tudo pagão, mas tinham 12 lá, que não abriam mão do Nazareno, ainda não conheciam o Nazareno. Percebam, nós temos grandes exemplos de compromissos na Bíblia, de homens e mulheres comprometidos com a obra. Podem ver João Batista. O que fez João Batista, meus irmãos? João Batista, ele preparou o caminho. João Batista não viu toda a história. João Batista viu o cordeiro. João Batista entregou o mancho para Jesus. Poucos dias depois morreu decapitado. João Batista não viu Jesus pregando o Sermão do Monte. João Batista não viu Jesus curando cegos, expulsando muitos demônios. Ele viu algumas coisas, sim. Algumas coisas ele viu, mas pouquinho. A festa
sabe a coxinha que chega lá fria? Ele pegou só a coxinha fria, sabe, festa e vai, que te dá um monte de coxinha, um monte de coisa para depois vir a janta mesmo, se já está cheio, comer pouquinho. João Batista só pegou ali o canapézinho, a bolachinha, a murcha. Pegou, mas não foi. Claro, o cordeiro é tudo, mas entenda o que eu quero dizer? E o que Jesus disse de João Batista? Que daqueles que nasceram de um ventre de mulher, ninguém será igual a João. Aleluias! João é um esquisitão, repleto de compromisso. Estamos hoje falando de um outro esquisitão, meus irmãos. Ele não estava entre os 12, não estava na turma de Paulo, ele nasce lá em Alexandria, um outro esquisitão. Deus tem os esquisitão dele, meus irmãos. Não subestime não, são os esquisitão de Deus. Muitas vezes não sabe de muita coisa, mas tem uma entrega total. Vamos lá, como você tem sido no dia a dia sobre essa questão? Você tem sido envolvido com a obra? Você vem à igreja quando dá, quando sente vontade? Você prega quando sente vontade? Você ajuda o irmão quando sente vontade? Meus irmãos, você é envolvido. Lembra que eu falei que quando nós somos envolvidos apenas na nossa vida espiritual, a gente está vivendo entretenimentos passageiros, momentâneos. Isso não vai gerar impacto na sua vida. O que vai gerar impacto de Deus na sua vida é quando realmente você for comprometido. Apolo é essa pessoa. E esses 12 aqui de Éfeso também foram essas pessoas. Para eu ler aqui com vocês, para eu encerrar, abram agora Atos 19, 20. 19, 20. Olha que palavra magnífica, porque ali fica uma igreja maravilhosa. Olha só o que diz a palavra de Deus dessa igreja. Desta maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Essa igreja, tanto Apolo quanto esses 12, fizeram com que a palavra de Deus ganhasse milhares de vidas. E aí, meus irmãos, como que anda a nossa vida? Lembra que eu falei de Alexandre e Aristóteles? Lembra? Aristóteles era comprometido com o ensino, influenciou Alexandre. Alexandre era comprometido com a sua nação e ganhou um império. Quando fomos comprometidos com Cristo, vamos realizar tudo que Deus tem para nós. Eles eram comprometidos e tinham exatidão. Buscavam aprender, buscavam aperfeiçoar. Quanto mais nos aperfeiçoamos, mais nos tornamos servos de Deus, usados nessa terra. Que Deus possa te fazer ser alguém totalmente comprometido e uma pessoa repleta de exatidão, ou seja, de precisão. Amém? Quero orar com você. Quero orar agora. Não sei como vai o teu coração, como vai a tua vida, mas peça para Deus. Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser comprometido contigo em todas as áreas da minha vida. E que eu possa ser como Apolo, que aprende, que aperfeiçoa. Que eu possa ser também como essas 12 pessoas de Éfeso, que também se aprofundam e creem e seguem o Evangelho. E que Deus possa fazer algo lindo na tua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela vida de Apolo, Senhor. Senhor, eu te peço, abençoa o teu povo, a tua igreja, a minha vida. Livra-nos do envolvimento, Pai. Livra-nos do envolvimento. Livra-nos de um cristianismo cínico, aqueles que apenas demonstra para os outros algo que gostaríamos que fosse. Ajuda-nos, Pai, a ser alguém que, assim como João Batista foi, assim como Apolo foi,
assim como essas 12 pessoas de Éfeso. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, a sermos assim, Senhor, a sermos dessa forma, a sermos, ó Deus, filhos, servos, aprovados por Ti, Papai. Ó Deus, esses 12 homens aproximadamente de Éfeso edificaram uma igreja lindíssima que glorificou o Teu nome. Ó Deus, tenha misericórdia do meu irmão, da minha irmã, que tem só se envolvido contigo. Ó Deus, ajuda-nos a sermos comprometidos, a Te amarmos, a amarmos a Tua palavra, a amarmos a Tua obra e a fazermos a Tua vontade. É assim, Pai, que eu oro, é assim que eu Te suplico, é assim que eu Te imploro. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai, e ajuda-nos como igreja. Ajuda-nos a ser como a igreja primitiva foi, uma igreja aprovada e abençoada, para que a gente possa realmente impactar a nossa geração, sendo sal e luz e cumprindo com todo o Teu querer, aqui na nossa geração e, ó Deus, onde chegar o Teu Evangelho. É assim que eu oro, Pai, é assim que eu Te suplico, é assim que eu Te imploro. Em nome de Jesus, ajuda-nos na nossa caminhada. Amém. Amém, meus irmãos? Pense sobre isso em nome de Jesus. Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Pode se abraçar aos irmãos, aos nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais. Que Deus te abençoe. Uma excelente semana, uma semana de vitória a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Está encerrado o nosso culto.